Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando. Estamos ao vivo pela AltV, a TV da internet, e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal do YouTube, nessa quarta-feira, até a 1 da tarde. Você curte, comenta, compartilha a nossa transmissão, participe também pelo WhatsApp, mandando aqui perguntas para os nossos entrevistados de hoje. 973350038 é o número. De novo, para você anotar aí, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, como eu destaquei aqui, quarta-feira, e você conhece nosso espaço aqui sempre voltado para os temas da saúde, do comportamento, também do bem-estar. Então, vamos trazer aqui os nossos especialistas, os doutores de hoje, para debater e analisar todos os temas aqui propostos. Dr. Tiago Kenji Takahashi, ele é oncologista, coordenador do Instituto Oncológico do Hospital Santa Paula, da DASA. Tudo bem, doutor Tiago? Muito bem-vindo, obrigado pela presença. Tudo bem, Mauro? Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Também com a gente para essa conversa de hoje, a emergencista, a doutora Noélia Tamara Hurtado Moron. Ela é coordenadora médica do pronto atendimento do Hospital Santa Paula, também do Hospital Santa Paula, da DASA. Tudo bem, doutora Noélia? Tudo bem, boa tarde. Obrigada a todos pelo convite. Obrigado pela presença. Doutora Camila Bauman Betelli, também aqui na nossa conversa, angiologista, cirurgiã vascular. Ela é da Comissão de Varizes, da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular Regional São Paulo. Como vai, doutora Camila? Boa tarde. Boa tarde, Mauro. Tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo retorno. Doutora Camila, que já esteve aqui com a gente, volta mais uma vez para a sua participação. E o doutor Aônio Genículo Vieira, cirurgião dentista, sempre com a gente. O doutor Aônio, que é especialista em prótese dental e implante. Como vai, doutor Aônio? Tudo bem, boa tarde a todos. Boa tarde, Maura, Zenilda, Fausto e a todos os participantes, os colegas médicos. Bom estar com vocês novamente, Mauro. Obrigado pela presença. 12:02, carnaval chegando. Para muita gente, o carnaval já chegou aí por conta dos blocos, enfim, o pré-carnaval está aí nas ruas, na verdade, né? É aquele momento de alegria e descontração, só que nos dias de folia tem gente que acaba extrapolando os limites do corpo, não é verdade? Além do desgaste físico, são comuns o consumo de bebidas alcoólicas, a má alimentação, o sono irregular, a exposição excessiva ao sol, isso sem falar nas doenças sexualmente transmissíveis e em todos os vírus que se espalham mais facilmente nas aglomerações. A dica, claro, é brincar, ninguém vai proibir ninguém da folia, né? A dica é brincar, curtir toda essa festa, sempre com responsabilidade para não estragar a folia. Doutora Camila, eu começo com a sua avaliação pela sua área, na angiologia, cirurgia vascular. Quais são as recomendações aí para o pula-pula, para quem tem problemas vasculares e para quem quer evitar tê-los? Bom, Mauro, a gente não tem orientações tão difíceis assim de seguir, são algumas coisas bem básicas, mas que pode fazer diferença para você ficar saudável nesse período festivo e ficar bem na semana seguinte, inclusive. Então, o que a gente tem de orientação? Evitar desidratação, né? Você já vai estar ali pulando, animado, às vezes tá atrás do bloquinho, transpirando bastante, a gente está num período quente, esquece de beber água, então ainda faz uso de bebida alcoólica, o que agrava mais a desidratação. Então lembra de beber água, né? Intercala, se você vai tomar um pouquinho de bebida alcoólica, bebe água junto, faz esse controle para evitar a desidratação. Isso também é um fator que ajuda a evitar aí a trombose, que a gente sabe que desidratação é um fator importante. Então bebe bastante água, tenta evitar longos períodos com a perna para baixo. Você vai em bloquinho, você vai brincar, você vai atrás do trio, são muitas horas com a perna para baixo. Então, depois que você terminar essa parte, é interessante você colocar a perna para cima, repousar um pouco, porque muitos dias nessa sequência você pode ter uma perna pesada, cansada, inchada. Então, tudo isso é um problema vascular.
É interessante você conseguir revezar com períodos com a perninha para cima quando você for descansar. E evitar extrapolar, né, em muitas coisas, como a própria bebida alcoólica, comida, tomar cuidado com a exposição solar também, para não ter queimadura. Tudo isso são fatores importantes, mas o mais importante é você fazer um controle aí da sua saúde e evitar excessos, isso é o mais importante. O vilão da folia acaba sendo, para a parte vascular, acaba sendo a desidratação, baixo consumo de água? A desidratação ela é um vilão importante, sim. Eu acho que nessa fase aguda ela é o mais importante, mas os longos períodos com a perna para baixo também é um vilão para a circulação. O pós-carnaval na sua área traz muita movimentação no consultório? As pessoas chegam com problemas? Olha, na minha área tem um pós-carnaval um pouco mais cheio, sim, de pessoas que extrapolaram muito nessa época e acabam voltando no carnaval, mas eu também tenho um pico pré-carnaval para as pessoas deixarem as pernas bonitinhas das varizes, dos vasinhos, antes de expor no carnaval. Sim, afinal de contas é a exposição, né? Doutor Tiago, quais são as recomendações aqui nesse momento para os foliões? Eu vou usar minha parte de clínico, né, Mauro? Sim. Acho que a Camila colocou bem a parte geral. E também deixaria o gancho para a Noélia, que acaba lá ajudando a gente na emergência, no pronto-socorro. E nesse momento de carnaval, aí os setores de emergência do litoral acabam sendo bastante utilizados. O que na minha prática de clínico, na minha fase de plantonista, era realmente o que a Camila colocou, né? Intoxicação alcoólica, que às vezes ali de tudo que ela disse, acho que também reforço que na avenida é difícil, mas se alimentar, né, para essa absorção alcoólica ser mais controlada, além da hidratação que ela colocou bem. E a intoxicação alcoólica também predispõe a traumas, né? A pessoa se machucar, as brigas, enfim. Então, acho que o que ela apontou mesmo é a moderação. A gente sabe que os dias de festa são longos, mas com essas cautelas a gente consegue aproveitar o dia sem exagerar, sem se colocar em risco. Doutora Noélia, quais são as recomendações para que a vida do emergencista seja mais fácil nesses dias de carnaval, para facilitar a vida do emergencista lá no PS? E, claro, também, evidentemente, em primeiro lugar, se a pessoa se cuidar, ela não vai levar trabalho para o emergencista, né? Sim, exatamente. Bom, a gente sempre pensa nas recomendações gerais, né? Mas é bom lembrar que no carnaval, devido aos excessos, né, consumo de álcool, bloquinhos, tudo isso, acontece muito acidente, muito trauma, como o doutor Tiago está explicando, e acidente de trânsito. Então, acho que as recomendações são médicas, né, de cuidado com a hidratação, evitar o consumo excessivo de álcool, então tentar algo mais equilibrado, mas também ter cuidado com os acidentes de trânsito, que são muito mais frequentes no carnaval, tá? E aquelas recomendações universais, né, para usar aplicativo, para se locomover, o metrô, preferir metrô, porque vai ser mais difícil dirigir nesses dias e isso pode causar mais acidentes de trânsito. As emergências, durante o carnaval, costumam ter vários pacientes vítimas de agressão, de trauma, de intoxicação, né? Então, essas recomendações gerais que a gente faz ajudam a diminuir, mas não queremos diminuir o trabalho do emergencista. A gente está aqui firme e forte para receber vocês sempre que precisarem. Então, porque é um motivo de felicidade. Diminuir o trabalho do emergencista é sinal de que as pessoas estão bem, que as pessoas estão se divertindo. Bom, pelo seu sotaque, vemos que você não é brasileira, você é peruana, é chilena? Eu sou da Bolívia. Da Bolívia. Há quanto tempo aqui no Brasil? 9 anos já. 9 anos. Ah, então já é de outros carnavais. Eu fiz essa pergunta para saber em quantos carnavais você já atuou e, enfim, já enfrentou toda a situação daquele socorro imediato para as pessoas que extrapolam. Sim. Então, é uma grande experiência. Sim. Doutora Ônio, agora aqueles que vão para a folia e comem, bebem, não escovam os dentes, não passam fio dental. E ainda vão beijar, hein? Está fechado o seu microfone, doutora Ônio. Opa, perdão. Vai lá. O grande problema do
do alimento, de não fazer higienização adequada, né? É a parte periodontal da pessoa, formação de cárie, tártaro, mau hálito, halitose. Mas o grande vilão do carnaval é a famosa troca de fluidos, né? Então, o pessoal sai beijando, trocando fluidos. Então, eu gostaria de deixar aqui um alerta, né, para quem sai na louca aí, beijando todo mundo, é que a bactéria da doença periodontal ela é transmissível via beijo. Se a pessoa não está com a gengiva sadia, não está com o seu tecido periodontal, com as suas gengivas em bom estado, o risco dela contrair essa bactéria da doença periodontal é muito grande. Inclusive, a bactéria da cárie também é transmissível pelo beijo. Então, as pessoas fiquem espertas com relação a isso. Tem que ver quem vai beijar, né? A boquinha que está beijando, porque ela pode contrair até doenças mais graves, né? Tem a doença do beijo, né? A mononucleose, e fora outras doenças também, se a pessoa tiver com a gengiva sangrando, acaba ocasionando essa transmissão de doenças, de viroses e de infecções devido ao beijo. Então, o alerta é esse. Se você vai sair para beijar, para trocar fluidos com outras pessoas, é bom ver quem você está trocando fluidos antes, para não se contaminar e não ter um problema mais grave. Porque o grande problema da doença periodontal, dessa bactéria da doença periodontal, é que ela causa uma perda óssea de estrutura de todos os dentes. Então, a tendência dela perder os dentes futuramente, devido a essas bactérias da doença periodontal, é muito grande. Então, esse alerta, e não tem jeito, ela é transmissível. E a pessoa depois tem que ir no dentista para fazer tratamento periódico, né? E, às vezes, a gente entra também com tratamento de antibiótico terapia. Essas bactérias são terríveis. Para perda óssea, acaba com o osso. Se a pessoa tiver predisposição, é triste, é triste. Então, esse é o meu alerta. Agora, o que é que dá para fazer antes, doutor Aônio? A gente está aí na concentração, né? 3 dias aí da abertura de tudo. O que dá para fazer antes? Por exemplo, a Camila recebe lá das mulheres para queimar os vasinhos, enfim, deixar tudo mais bonito, mais com uma boa aparência, enfim, para exposição. Então, no caso do dentista, o que dá para fazer antes a essa altura do campeonato? Essa altura é fazer uma boa limpeza, né? Uma boa escovação, utilização do fio dental e, se for o caso, ir no dentista para fazer um tratamento de uma profilaxia, de uma raspagem, deixar a boca em condições. E, no carnaval, procurar tomar cuidado, se alimentar, comer, beber, fazer higiene depois. Usar o fio dental, usar a escova. E, no caso de muito tempo, sem a pessoa não ter condições de fazer essa higienização, no mínimo, ter um chicletes, uma goma de mascar sem açúcar, que, a princípio, ela ajuda um pouco nessa limpeza da boca, né? Porque na mastigação, mascando a goma, acaba formando saliva. E na saliva tem enzimas também, tem a lisozima, que ajuda na digestão, ajuda também no controle da placa bacteriana na boca. Não que isso vai evitar, mas ajuda. Muito bem, gente. 12h13, no programa Gente que Fala, os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento, sempre às quartas-feiras por aqui. E vamos falar sobre outro tema agora. É o seguinte: com o objetivo de promover assistência ágil e permanente ao paciente oncológico, perdão, o Hospital Santa Paula disponibiliza pronto atendimento com apoio de especialistas in loco, ou seja, ali no próprio local. O serviço é destinado a quem já está em tratamento contra o câncer e também a pacientes com suspeita da doença. E aí, nesses casos, esses pacientes com suspeita, após aquela consulta inicial ali, são encaminhados pelos plantonistas para avaliação de um oncologista. Atualmente, doutor Tiago, mais de 1.500 pacientes fazem acompanhamento lá no Instituto Oncológico Santa Paula, é isso? Perfeito, Mauro. A gente, felizmente, vem num
um aumento do serviço. Eu conto agora com um time de 11 oncologistas. A gente tem encaminhado diariamente pacientes para a Noélia dar apoio, e a gente resolveu formalizar esse apoio. A gente ia ao pronto-socorro também com frequência, mas está estruturado agora. Então, eu garanto a presença de um oncologista das 8 às 20 no pronto-socorro. O time da Noélia fica muito mais à vontade de conversar com a gente. Essa relação já era super boa, mas isso a gente viu que melhorou. Quando a gente encaminha o paciente, eu também já sinalizo para eles os primeiros passos, encurta o tempo de espera, facilita o que o paciente precisa fazer. Você sabe da complexidade de exames que o emergencista tem que lidar, né? Trauma, parte de cardiovascular, oncológica. Então, se a gente puder já deixar isso pré-trilhado, já ajuda muito ele, já ajuda o paciente. Então, a gente resolveu fazer essa divulgação, porque isso tem sido muito bom, um retorno muito bom dos pacientes. Os casos também de suspeita, como você colocou, ficava ali com encaminhamento por um receituário. Isso agora está protegido, a gente coloca a equipe para acolher esse paciente, para ajudar nas marcações. Vocês sabem como é complexo a medicina hoje em dia, quantos exames a gente tem que fazer, como é difícil marcar, mesmo em medicina privada. Então, esse serviço está rodando há alguns meses, a gente resolveu divulgar, eu agradeço muito o espaço e tem sido muito bom. Com ajustes, com realmente ter fluxo, né, ter gestão e ter disponibilidade das duas equipes melhorar essa relação que já era muito boa. Então, é uma coisa que poucos hospitais têm isso formalizado, a gente resolveu divulgar, que tem sido muito bom para os pacientes. Esse serviço começa com o paciente oncológico, né? Depois é que ele acaba sendo estendido, né, para os casos suspeitos. Mas, inicialmente, é o paciente oncológico que pode precisar de socorro a qualquer momento. Você sabe que o brasileiro tem uma cultura grande, né, de pronto-socorro, né? A gente tem, se você for pegar a medicina americana, europeia, tem a cultura de ter o médico generalista, aquele médico da família. A gente está retomando essa cultura no Brasil, mas o brasileiro tem muito costume de ir ao pronto-socorro. Então, acaba sendo um radar para algum caso mais suspeito, algum paciente que precisa de uma atenção maior, né? Então, tem também esse segundo ponto que ajudou os pacientes que, como você colocou, já circulam aqui, já se tratam conosco, mas também para que esses casos suspeitos sejam investigados de uma maneira correta. E nem sempre precisa internar o paciente, né, para a gente terminar a investigação, mas suscita, às vezes, um monte de avaliações, exames que, às vezes, o paciente fica perdido. Então, essa segunda utilização do pronto atendimento, que é colocar o alerta no caso suspeito, também tem sido uma boa ferramenta. A cultura do pronto-socorro do brasileiro é porque o brasileiro não é chegado à prevenção, né? Ele espera a coisa acontecer, espera a dor. Agora o calo apertou aqui, eu vou ter que correr para resolver. É o momento da dor que é o pronto-socorro que vai ter que resolver. Se houvesse uma conscientização da prevenção nos países mais desenvolvidos, seria outro momento, né? Seria uma virada aí de situação, né? Perfeito, perfeito. A gente tem, né, caminhado para esses meses temáticos, Outubro Rosa, Novembro Azul tem sido ótimo, vocês da imprensa sabem muito esse canal, e aí com isso, passo a passo, a gente vai mudando essa cultura, mas você colocou muito bem. Doutora Ana Noélia, tem sido muito comum a descoberta de casos de câncer num socorro ali, no PS, num exame simples, numa coleta, enfim, isso tem sido muito comum? Não é tão comum, mas a gente tem observado um aumento, tá? E só para complementar tudo que o Dr. Tiago muito bem explicou, essa união da oncologia com a emergência traz isso, né? Esse ganho. A gente tem a cultura dele no pronto-socorro, né? Todo mundo. E se não for algo que vai dar para resolver aí, você sair de lá sem um diagnóstico, sem um tratamento, sem uma ideia, e isso gera frustração no paciente. Então, a união disso faz que a gente consiga fazer um pouquinho mais pelo paciente. Então, o paciente, às vezes, não é um paciente oncológico, mas ele vai ter um resultado num exame de imagem que foi pedido por outro motivo, que vai ser sugestivo de alguma alteração. Antes desse projeto, o paciente era encaminhado, logicamente, para acompanhamento, mas agora a gente conseguiu agilizar isso
e fazer um pouco mais pelo paciente, porque já que o oncologista ele vem presencialmente, às vezes ele acompanha até essa primeira conversa com o paciente, né? Então, acho que, além de agilizar, né, é uma notícia difícil de receber, que você tem uma lesão suspeita, é um atendimento mais humano que a gente consegue dar, né, mais humanizado com o paciente. Não tem sido tão frequente, respondendo já a sua pergunta, mas pelo menos uns 2, 3 pacientes no mês a gente consegue ver, resgatar, acolher e encurtar o prazo para o acompanhamento. Doutora Noélia, a notícia do câncer hoje para o paciente chega como? Porque houve uma época em que a notícia do câncer era uma sentença de morte, era saber da doença, a pessoa achava que ia morrer. Hoje, como é que isso chega em razão dos tratamentos, em razão das inúmeras possibilidades de cura? Exatamente. Antes era muito estigmatizado, e aí eu vou um pouquinho além. A capacidade da pessoa que vai dar esse diagnóstico para escolher as palavras adequadas, tá? No pronto-socorro, vamos nos pôr no lugar do paciente. Você faz um raio-x para uma pneumonia e você descobre que tem uma massa. Vai vir falar com você que você tem uma massa, uma pessoa que não faz ideia do que é, de qual vai ser a previsão de tão grave é e se vai ter cura ou tratamento. É muito diferente você ser atendido por um emergencista no pronto-socorro do Santa Paula. Mais de 80% dos médicos que atendem a emergência são emergencistas de formação, né? E a gente tem um pouquinho de conhecimento de cada área. É diferente que ele vai poder falar alguns termos um pouco mais adequados, e com o oncologista ainda mais. Então, o oncologista presencialmente poder acolher esse paciente, poder explicar, porque o diagnóstico ele não está fechado nesse momento, ele vai precisar de outros métodos. Mas só falar que você tem uma suspeita e você vai ser atendido e você vai conversar com o oncologista sobre isso, então acho que é muito, muito importante. E tem mudado muito do que você falou exatamente. Antes era, olha, isso aqui deve ser algo grave, né? Doutor, mas tem tratamento? Não sei, vai procurar o especialista, né? E a sensação de frustração do paciente saindo do pronto-socorro, né? Eu acho que essa união que o doutor Tiago trouxe faz que a gente consiga até melhorar o momento dessa notícia, até melhorar essa conversa. Qual que é o desafio, doutora Noélia, em relação à chamada geral para os pacientes fazerem as prevenções? Porque tem muita gente que não tem acesso mesmo, não tem plano de saúde, não tem como pagar uma consulta particular, a gente entende as dificuldades, entende não, né? A gente conhece as dificuldades do setor público, a porta de entrada do SUS muitas vezes é complicada, enfim. Então, qual é o desafio que a gente tem que enfrentar nesse momento? O desafio primeiro é a educação, né? As pessoas têm que ter conhecimento, e aí eu acho que um papel fundamental da mídia, por exemplo, você está dando esse espaço para a gente falar disso, né? Mas a educação em geral tem que ser uma tarefa de todos. As pessoas saberem que existem essas doenças, que o número está aumentando no Brasil, que o retraso, o retardo do diagnóstico piora muito o prognóstico e às vezes perde o tempo do tratamento. Esse é o principal desafio, a pessoa saber. Uma vez que a pessoa souber, ela consegue procurar e se planejar um pouco mais pensando em check-up, em campanha, né? Isso já se faz muito com o Outubro Rosa, com a mulher, com algumas coisas específicas, mas de neoplasia em geral, de tumores em geral, a gente não fala muito de qual é a frequência, como está indo, qual a minha predisposição, perguntar se tem um histórico familiar, se na minha família tem, o avô teve, né? Então, acho que a informação e a educação é o principal desafio agora. Doutor Tiago, o Hospital Santa Paula recebe pacientes SUS também ou não há essa parceria com o setor público? Mauro, no momento a gente atua só como medicina privada, atende vários convênios, mas SUS a equipe gosta bastante, eu mesmo tenho um períodozinho, todo mundo gosta, a formação da maior parte dos colegas é de serviços públicos, então a gente sabe que é importante contribuir. A gente sabe que na oncologia tem uma diferença de tratamento, né? Mas a gente quer contribuir. Então, muitos do time acabam passando tempo de ação no SUS, acho que muitos até buscando retribuir a formação que teve. Eu vim de faculdade pública também, então acho importante a gente estar próximo para
para poder auxiliar o que puder, né? Infelizmente ainda a gente não tem essa via. Uma via que eu estou criando que pode ser que a gente possa contribuir com o SUS é abrir um pouco mais a pesquisa clínica. A gente tem alguns estudos clínicos que vai começar e a gente consegue, então, né, como é um estudo, acaba apoiando o tratamento, a gente talvez consiga que alguns pacientes que estejam nos critérios dos estudos possam passar com a gente. Infelizmente não tem o SUS vinculado, mas é algo que a equipe quer sempre contribuir, que é muito importante para a medicina. Muitos pacientes acabam ficando no SUS e a gente quer sempre estar próximo deles, tá? Eu fiz essa pergunta, é sempre importante até para o público saber exatamente com quais entidades pode contar, aqueles que realmente não têm acesso. O SUS, para a gente, é referência nos tratamentos de alta complexidade, nas mais diversas doenças, especialmente em relação ao câncer, mas, infelizmente, às vezes aquela dificuldade na porta de entrada, que é para até chegar na especialidade oncológica, é esse o caminho mais complicado. Então, daí a pergunta para a gente tentar entender como facilitar os caminhos, né, para as pessoas. E até, acho que você abrindo essa conversa, né, por sempre na carreira tentar ficar no SUS, em São Paulo é o que funciona bem, o encaminhamento, né? Às vezes até o paciente vem me procurar, como é que eu faço para entrar? Olha, realmente parece paradoxal o que eu vou te falar, mas é ir no posto e avisar que você tem caso oncológico. Mas, doutor, vou no posto, preciso de um exame complicado, demora 6 meses. Se as coisas caminharem bem, se a assistente social te cadastrar certo, que em geral isso acontece, eu ocupei vários casos, entra numa fila que chama CROSS, que vai vasculhar todas as portas aí de oncologia para que esse caso não demore. E eu tenho visto que realmente esse tempo não é um tempo ruim, tá? Mesmo no SUS. Então, em São Paulo, acho que é algo que é muito sério. Até esse sistema faz com que a pessoa não tenha duplo vínculo, né? Às vezes a pessoa fica desesperada e começa a tentar se matricular em vários hospitais e tira uma vaga de alguém que está esperando. Então, isso é super bem regulamentado em São Paulo. É algo que eu testemunhei a melhora. Então, realmente, na parte oncológica, é algo que realmente, do volume de casos que eu tenho que absorver, é algo que eu tenho que colocar um ponto positivo aí, tá? Bom, para dar a ficha técnica aqui do serviço, então, do Santa Paula, está à disposição 24 horas esse trabalho da oncologia no PS. É a Avenida Santo Amaro, né, Hospital Santa Paula? Em loco, horário comercial, das 8 às 20, dia de semana, 8 ao meio-dia, final de semana. A gente fica remoto nesses horários extras. O PS está sempre aberto. E no horário que a gente não está em loco, a gente consegue dar as primeiras orientações à distância. Assim que iniciar esse horário que eu te coloquei de segunda a domingo, a gente avalia o paciente. 12h27, programa Gente que Fala de quarta-feira com as questões da saúde, do bem-estar e do comportamento. E vamos falar agora a respeito de outro tema. Todo mundo quer aproveitar o verão, mas nessa época é importante tomar alguns cuidados em relação à saúde vascular. É que as temperaturas altas provocam a vasodilatação, o processo de dilatação dos vasos sanguíneos, uma defesa para que o corpo possa perder calor e não superaquecer. Mas apesar deste efeito ser benéfico, ele provoca também veias mais visíveis e o desenvolvimento das varizes. Doutora Camila, então, qual é a atenção especial agora com a saúde vascular nesse verão? O que fazer para prevenir ou minimizar os vasos e evitar que isso se transforme em varizes? Bom, Mauro, a gente observa nessa época de verão, de calor, que as doenças venosas pioram. A gente tem uma melhora das doenças arteriais, mas as doenças venosas pioram justamente por esse motivo. Doenças venosas são varizes, por exemplo, que já são veias dilatadas, que já não estão funcionando bem. Se a gente somar isso ao verão, ao calor, a gente tem uma piora dessas varizes, porque essas veias vão ficar mais dilatadas. E aí os sintomas se exacerbam também. Então aumenta dor nas pernas, aquela sensação de perna pesada, cansada, principalmente no final do dia, inchaço, às vezes até uma dificuldade um pouco de fazer atividade física, da perna estar tão cansada. Aumenta também mancha, né, aquela dermatite ocre que a gente conhece, que são aquelas pintinhas castanhas na região do tornozelo. Tudo isso é sinal de insuficiência venosa e isso piora nessa fase, no verão. O que a gente pode fazer? Os hábitos que a gente considera saudáveis,
que é controlar a alimentação, controlando o peso, fazer atividade física, é muito importante, tomando só cuidado com esses horários de sol, de pico, né? Então, ou a gente faz atividade física lá no comecinho da manhã, ou a gente vai jogar para o final da tarde, começo da noite. Atividade física, então, é muito importante, se hidratar, beber bastante água, e repousar com a perna para cima. São coisas que as pessoas já podem fazer em casa e já vão ajudar bastante na questão da doença venosa. Passar numa avaliação vascular é interessante se você já tem esses sintomas, se você tem varizes, porque a gente também pode ajudar com medicação, a gente também pode ajudar com a meia elástica, e tem indicação precisa e tem tipo de meia ideal para cada paciente, então não é só ir na farmácia e comprar. E se você também tem varizes, tem esse problema, o ideal é fazer algum tipo de procedimento, se programar para algum tipo de procedimento, porque tem tratamento. Ela é uma doença crônica que sempre vai ser observada e acompanhada, mas a gente pode fazer procedimentos que hoje estão cada vez menos invasivos para poder fazer o tratamento adequado. Quando, doutora Camila, problemas venosos ou problemas nas veias, né, são uma questão estética, e quando são um problema de saúde grave, uma doença a ser tratada? A gente sempre fala que se apenas um problema estético, ele praticamente não existe na população. Porque a gente está falando que vasinhos e varizes, na verdade, são uma manifestação de uma doença que se chama insuficiência venosa crônica. Então, se você já tem vasinhos, isso já é uma manifestação de uma doença crônica. O que é uma doença crônica? Que não tem uma cura, que vai te acompanhar ao longo do tempo, mas tem um controle, tem como a gente fazer o tratamento, você ficar bem, você ficar sem sintomas. Então, como o vasinho é a primeira manifestação da insuficiência venosa crônica e ela pode ser progressiva, hoje você começa com vasinho, mas não tem dor na perna, não tem inchaço, não tem os outros sintomas das doenças venosas, mas a tendência, se você não tratar, é que você vai ter um aparecimento de varizes, dor e inchaço na perna, mancha na perna, eventualmente mais para frente, porque a doença é progressiva. Então, mesmo que você tenha hoje queixas estéticas só pela presença de vasinhos, a gente tem indicação de tratar porque a gente não quer progressão da doença. Então, problema estético único exclusivamente, ele não existe porque ele faz parte de uma doença maior. É que nesse momento a manifestação pode só estar te incomodando do ponto de vista estético, mas já tem indicação de tratar. Bom, dois alertas. O primeiro deles, você já tocou no assunto, que é a questão das meias elásticas. Não se deve sair por aí comprando meias elásticas indiscriminadamente. É um negócio que precisa de indicação médica. A gente já tratou dessa questão várias vezes aqui. O coração manda sangue pelas artérias em direção aos pés e esse sangue volta pelas veias, né? A pessoa que tem problemas arteriais, se for usar uma meia elástica, ela corre risco muito grande, porque ela tem problemas arteriais para a passagem daquele fluxo sanguíneo. Então, é preciso fazer exames, é preciso saber se está tudo em ordem para poder usar meias elásticas, correto? Correto, está certíssimo, Mauro, é isso mesmo. Então, a meia elástica ela é ótima para algumas pessoas e essas pessoas vão se beneficiar bastante, mas não é para todo mundo. Então, tem populações que não podem fazer uso de meia elástica. Se fizer uso da meia elástica ou se fizer uso de uma forma inadequada da meia, ainda que ela tivesse indicação, e vai piorar a circulação, pode dificultar essa chegada de sangue para os pés, ela pode garrotear. Se ela não tiver do tamanho nem na compressão adequadas, ela pode realmente te dar problema. Ela serviria para um tratamento, mas ela pode te dar problema. Então, e hoje a gente tem tanta meia no mercado, né? Se a pessoa vai numa farmácia, numa casa de produto cirúrgico, querer comprar meia elástica, ela vai se deparar com um monte de opção. E aí, qual que é a meia para ela? Então, o ideal é passar numa avaliação vascular, ver se tem indicação e se tiver, qual é o tipo, qual é a compressão, qual é a altura da meia que ela vai usar. Aí sim ela consegue fazer uma compra acertada e não vai precisar ficar comprando um monte de meia. Ela faz uma compra adequada e vai ter o benefício dessa meia. Isso é bem importante. E uma outra questão é, aproveitando o carnaval, aproveitando que muita gente viaja de carro, viaja de avião, tem gente de férias ainda, esses 3 meses iniciais aqui, as pessoas vão nos diversos meses aproveitando aí para descansar. Viagens longas,
tem que ter as paradas aí para se movimentar, para evitar o risco da trombose. O problema de viagem longa, e é uma época que realmente viajam mais, o problema da trombose. O que é a trombose? É o coágulo, formar um coágulo numa veia profunda, e geralmente isso acontece nas pernas. Isso acontece por uma série de fatores, mas alguns deles são ficar muito tempo parado, né? Imobilização, que não precisa ser uma imobilização cirúrgica, mas uma imobilização de você ficar muitas horas parado numa viagem, por exemplo. Você vai viajar de carro, você vai viajar de ônibus, de avião, você vai estar muito tempo parado numa mesma posição, ainda mais com a perna para baixo, isso aumenta o risco de trombose. Teve a questão da desidratação que a gente já falou, então se você associa ficar muito tempo parado com uma desidratação, porque às vezes você não quer tomar muita água durante o percurso, para não ter que parar muito, você desidrata, isso aumenta o risco de trombose. E para quem já tem doença venosa, para quem já tem varizes, já precisou fazer tratamento, o risco da trombose também é maior. Então, a gente tem que tomar cuidado. O que a gente faz nessas situações? Vou fazer uma viagem longa, como é que eu previno trombose? Antes de você já fazer a viagem, você pode passar em consulta com o vascular, que ele pode te orientar no que você pode fazer, inclusive em relação ao uso de meia, ou eventualmente um uso de medicação, se for o caso. Então, isso já pode fazer antes. Além disso, o que você vai fazer durante a viagem? Paradas. Quanto mais você puder parar e mexer as pernas nessas paradas, fazer uma caminhada, fazer um alongamento ali para as pernas é muito bom. O ideal é que a gente não passe mais de 2 horas parado, sentado na mesma posição. Então, são paradas frequentes. Se você vai viajar, às vezes, de ônibus ou de avião, não são paradas que você consegue programar. Você vai ter no avião, por exemplo, você levanta e dá uma volta no avião, né? E se você estiver no ônibus ou no próprio avião ou no carro, você pode fazer aquele exercício com a panturrilha, que é fazer assim com os pés como se você estivesse acelerando o carro. Então, você faz exercício com a panturrilha, e isso também já pode te ajudar bastante, e beber água. Faltando 24 minutos para 1 da tarde agora, programa Gente que Fala no ar, pela OTV, a TV da internet, também pelas redes sociais, uma parada breve, a gente vai tomar um golinho de água, porque é para hidratar, né, do jeito que a gente comentou aqui, e também mexer as pernas um pouquinho, afinal de contas o programa dura 1 hora, não é isso? A gente volta já já para falar de harmonização orofacial com a doutora Aônio. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Agora, faltando 23 minutos para 1 da tarde, estamos de volta ao vivo pela OTV, a TV da internet, e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, tudo à sua disposição. Este é o programa Gente que Fala de quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Vamos falar de harmonização orofacial, um procedimento que corrige desequilíbrios do rosto, melhorando a aparência e que se tornou muito popular nos últimos anos. Vários artistas passaram a realizar e divulgar essa técnica, fazendo muitas pessoas buscarem nela resultados que não têm a ver com as suas necessidades. Então, por isso é preciso ter muito cuidado e cabe ao profissional ter bom senso e avaliar se o paciente realmente tem indicação para fazer a harmonização orofacial. A gente já tratou por diversas vezes a respeito desse assunto por aqui. Doutora Aônio, o que é exatamente a harmonização orofacial? O que ela busca corrigir? Ela busca o conjunto de uma harmonia da face com os dentes. Ela se tornou uma especialização em 2019. O Conselho Federal de Odontologia criou a especialidade sobre harmonização orofacial. Então, ela envolve a parte do rosto incompleto, não só os dentes. Eu comecei a trabalhar com
no caso, a parte de toxina botulínica, preenchedores de ácido hialurônico, em 2012, quando foi liberado para nós, cirurgiões dentistas, fazer o uso. Então, eu trabalhava com sorriso gengival, pessoas que mostravam muito a gengiva, acima de 4 milímetros, acima da zênite dos dentes, da linha dos incisivos. Então, dava uma harmonia para a pessoa poder sorrir e não ficar mostrando aquele sorriso, as gengivas, né? A parte funcional também, com a toxina botulínica, que a gente trabalha no sorriso gengival, e a parte funcional de bruxismo, apertamento dental, dores em regiões aqui nos temporais, que a gente consegue tirar rapidamente com a toxina botulínica. E trabalho também com espasmo hemifacial, pacientes que tiveram problema ou AVC, ou problema numa oncologia, numa cirurgia oncológica. Eu tenho uma paciente que, na cirurgia para remover o câncer, acabou pegando o nervo motor facial. Então, um lado dela ela tem paralisia, e o lado que funciona puxa toda a musculatura para ele, porque os músculos trabalham antagonismo, né, de forças. Então, a gente devolve para a pessoa uma condição de poder conviver em sociedade. E, a partir de 2019, foi aberto um campo maior ainda para a odontologia. Então, hoje são feitos procedimentos como microagulhamento na parte do rosto, o Skin Buster com ácido hialurônico reticulado, não reticulado. Então, abriu muito campo, o Ultraformer. E eu vejo hoje, no ensino, que eu estou na pós-graduação, eu vejo a procura muito grande dos profissionais de graduação. Eu pergunto, qual que é a especialidade que você vai querer seguir? E o pessoal, a grande maioria, quer ir para a harmonização orofacial. Então, a gente consegue devolver uma harmonia geral no conjunto do paciente, né? Devolver a beleza para ele se sentir melhor, não ter constrangimento. Então, hoje, a odontologia está também trabalhando nessa área. Agora, eu destaquei aqui na nossa nota, doutora Aônio, dos artistas, né, da força que a mídia tem, os artistas fazem os trabalhos e encontram os seus resultados, evidentemente. Muita gente quer ficar igual ao artista, quer o mesmo resultado, mas cada um no seu quadrado, né? Cada um com o seu cada um, né? Como é que é essa relação com o paciente no consultório, quando ele chega, eu quero fazer aquele trabalho lá que determinado artista fez, essa conversa, porque tem que ter esse bom senso do profissional e do próprio paciente, enfim, de que cada um tem que fazer o que é necessário, né? Não querer copiar o outro. Eu procuro trabalhar com os meus pacientes vendo a necessidade dele. Às vezes ele quer fazer um procedimento que para ele não seria interessante. Como hoje o pessoal, a grande procura é nas lentes de contato, facetas laminadas, que a pessoa consegue melhorar o sorriso com clareamento. Então, eu passo isso para o paciente, olha, vamos tentar fazer um clareamento, aproveitar seus dentes mesmo, porque a partir do momento que você faz um procedimento como uma lente de contato, é um procedimento que ele é irreversível. O paciente vai ficar dependente do profissional o resto da vida, porque essa faceta laminada, essa lente de contato dental, ela tem um prazo também do adesivo de funcionar. Se foi bem feito, a longevidade é muito grande, mas chega uma hora que esforço mastigatório, infiltração, acaba trazendo problema de soltura dessas lentes, e a pessoa tem que fazer de novo. Então, eu procuro deixar bem claro com o paciente essa parte que ele vai ter que trocar e não é forever, não é o resto da vida que ele vai ficar com aquele trabalho e vai ter que trocar depois. Então, eu passo isso. Agora, mudou um pouquinho também o conceito que eu vejo, que eu faço esse trabalho de facetas, lentes de contato, desde a década de 90, Mauro. Então, é um procedimento que eu realizo já, eu tenho uma estrada já em cima disso, e uma experiência,
e mudou muito essa parte de dentes muito brancos. Hoje, o que eu percebo dos meus pacientes, quando querem fazer um procedimento, eles querem o dente mais natural possível. Esse de dente tipo balas como antigamente tinha uma bala Mentex, que eu não sei se lembram o pessoal, acho que é mais da nossa época, né, Mauro? Você é mais jovem que eu, mas tinha o Mentex, chicletes de caixinha, né, o branco, aquele branco leite, branco. Então, hoje as pessoas não querem mais isso, eles estão migrando para colocar trabalhos mais estéticos. Tanto que quem fez esses trabalhos muito brancos, que foi na década de para frente de 2000, 2003 para cima, e colocar esses dentes muito claros, muito brancos, estão trocando para dentes mais naturais. Então, está mudando uma tendência geral, até na mídia, de pensamento com relação à estética. Agora, em relação à harmonização orofacial, qual é a principal queixa? Você falou dos casos de pessoas que mostram muito a gengiva ao sorrir, né? Tem o contrário, que não mostram nada, não mostram nem os dentes, essas coisas também podem ser corrigidas com a harmonização? Também ajuda. O grande problema, assim, lábios, a discrepância de tamanho de lábio. Até eu fiz um procedimento a semana passada. Eu uso as proporções áureas de Fibonacci, as proporções divinas. Então, eu meço o tamanho do lábio inferior com o lábio superior, que eles têm que ter uma medida certa para ficar harmônico perante ao observador, aquilo que a pessoa está olhando e ser agradável para outra pessoa. Que realmente quem busca uma harmonização é que quer ficar bonito para os outros. E essa proporção é de 1 para 1,618. Então, eu quando faço um preenchimento labial, eu sigo à risca isso. Se o paciente quer pôr mais, eu falo, não, aí eu não faço. Porque aí fica aquela boca feia, aquele bocão, né? o lábio grande. E esses preenchedores, eles têm um tempo de vida que demora mais ou menos 1 ano e meio, conforme a procedência do produto. Os produtos bons demoram, depois que a pessoa fez, 1 ano e meio funcionando. E hoje em dia a gente usa o ácido hialurônico reticulado para fazer esses procedimentos. Então, eu procuro trabalhar sempre dentro de uma harmonia, deixar a pessoa harmônica e com uma aparência agradável perante a sociedade, aos observadores, né? 12h47, perguntas da audiência por aqui. Eu vou começar aqui com a Camila. Camila, o Jaime do Jardim Bonfilholi quer saber. Jaime, obrigado aqui pela presença, pela participação todos os dias. Para diabéticos, a cirurgia de varizes é uma cirurgia de risco? Pergunta do Jaime. Depende de como está a sua diabetes, há quanto tempo você tem a diabetes e se você tem alguma complicação da diabetes. Então, às vezes uma diabetes diagnosticada recentemente, que ainda não te deu nenhuma repercussão e que está controlada, pode ser possível tranquilamente realizar uma cirurgia, um tratamento de varizes. Mas se essa diabetes já te deu problemas, ela está descontrolada, há muitos anos você tem diabetes, ela já deu ateromatose, que é aquela formação de placas de gordura nas artérias do corpo, aí provavelmente a gente aumenta risco, sim. Pergunta minha agora, Camila, doutora Camila. O homem não é o paciente regular do médico vascular? Por quê? Porque acha que não precisa? Porque a mulher é que dá mais atenção a isso? Porque os homens não veem as varizes? Porque acham que aquilo também não tem implicação alguma? O homem não é o paciente regular? No consultório, com queixa de varizes, o homem não é o paciente regular, a mulher é mais frequente. Mas existe também uma razão, que é porque a doença venosa ela é mais comum em mulher. Então, mulheres têm mais vasinhos e têm mais varizes do que os homens. Mas, além disso, tem o que você falou, os homens, eles acabam deixando mais passar. A mulher se incomoda mais com aquele vasinho, com aquela varize inicial. O homem não, até porque esteticamente o homem vai se preocupar um pouco menos com isso, que é o que a gente vê na maioria dos casos. Então, o homem não é tão frequente, mas aí ele deixa passar e quando ele aparece com varizes já grandes, que às vezes precisa de procedimentos maiores.
A Daniela Neves está no YouTube. Doutor Tiago, ela quer saber o seguinte: um exame de DNA pode antecipar um diagnóstico de câncer de colo de útero? Doutor Tiago? Bom, esses testes vão entrar, viu, Mauro? São testes chamados biópsias líquidas. Isso tem sido usado evitando a necessidade da biópsia, né? Vocês sabem que câncer confirma quando a gente tira um fragmento do órgão doente e o patologista confirma no microscópio. Raras exceções, não é dessa forma que é feito o diagnóstico. A gente vai evoluir para a biópsia líquida, que é um exame de sangue, vai facilitar esse diagnóstico. Tem locais mais difíceis para biópsia, vocês sabem, cérebro, locais que podem ter sangramentos. Mas isso ainda não é prática habitual. Você não pode ir num laboratório comercial e pedir esse teste com uma facilidade ainda. Isso vai ser... A gente já tem pedido para algumas situações de oncologia, a mais comum tem sido câncer de pulmão, para seguir alguns tipos de tratamento que chamam terapia-alvo. Hoje, dentro dos tratamentos, a gente tem comprimidos. Por eles serem mais precisos, com menos efeito colateral, eles inibem certas mutações do tumor. E aí, então, hoje eu não falo só câncer de pulmão, por exemplo. Eu faço câncer de pulmão com a mutação do EGFR, com a mutação do ALK. E nessa sequência desse tipo de tumor, esses tumores podem ter resistências. E aí eu posso coletar um exame de sangue e definir se a célula mudou para mutação ou não. Então, o que ela perguntou está correto, mas a gente ainda não tem isso numa prática rotineira, isso não é feito no dia a dia. No ambulatório que eu acabei de terminar agora, a gente não pediu um teste para uma paciente dessa forma, mas acredito que é questão de tempo para até isso ser melhor padronizado, tá? Mas ela está atualizada, é algo bem interessante, mas ainda perto de entrar na prática, né, isso não está 100% colocado na nossa rotina, tá? O exame chamado PET scan, doutor Tiago, é um bom aliado na busca dos tumores? O PET é um exame que revolucionou muito a gente, ajuda no segmento dos casos, ajuda a detectar lesões à distância, ajuda a indicar cirurgias de uma forma bem precisa, para que depois de 2 meses o paciente não tenha uma piora de um ponto que era visível e a gente não enxergava numa tomografia. A gente consegue usar contrastes específicos para certos tumores. Eles têm, por exemplo, PET para tumor neuroendócrino, PET para câncer de próstata. Então, a medicina nuclear é uma área que tem evoluído muito, tá? A gente tem esse apoio grande. A gente percebe uma melhora na oncologia, e a gente atribui muitas vezes para remédios mais modernos, como os que eu acabei de citar, mas também tem por a gente enxergar melhor a doença, para a gente estudar melhor a doença, né? Isso chama, uma sigla em inglês que é o Stage Migration, é a migração de estadiamento. Então, eu classificando melhor os pacientes, eu já trato eles melhor. E o PET é um exemplo muito importante disso. Uma coisa que você tem falado muito na entrevista em relação ao SUS, bons serviços de SUS tem PET. O PET não é para todo tumor, tá? Existem tumores que realmente o PET é muito melhor que a tomografia. Existem tumores que não. Então, tem indicações específicas, até para a gente não usar um exame caro à toa. E, então, o PET é um exame excelente. Vale a pena só abrir um ganchinho. O que é o PET? Então, o PET é uma tomografia, aquele tubo que vocês estão habituados na imagem, mas é um contraste que tem uma radiação levinha. Então, essa radiação é captada por órgãos a depender do seu metabolismo. Então, junta a parte metabólica com a imagem. Por isso que é um exame mais preciso que só a imagem puramente, tá? Muito bem. Doutora Noélia, a Juliana Rocha no Instagram pergunta como um médico se torna um emergencista. Ótimo. Faz alguns anos, faz 5 anos, na verdade, que já é uma residência médica, uma especialização reconhecida no Brasil. Tá? Então, uma especialização em medicina de emergência, tem que fazer uma residência. Tá? Eu fiz residência no Hospital Santa Marcelina de Itaquera, tá? Atualmente tem vários hospitais, no Hospital de Clínicas, na Unifesp, na Santa Casa de Santos, é uma especialidade que está crescendo bastante. Agora sim, formada, com uma residência reconhecida como especialidade. Antes, era qualquer especialista, qualquer médico que estava na emergência e ia adquirindo experiência e estudando por conta. Agora é uma especialidade formal.
Assim como o intensivista, que é o profissional da unidade de terapia intensiva, passa pelo mesmo processo. Exatamente, exatamente. Sim. Doutora Aônio, a Eliane Souza no Facebook quer saber quais são as doenças que um dentista pode observar na boca de um paciente. Uma das primeiras, o nosso exame clínico inicial é a procura de problemas de tumor. É feito um exame de palpação em toda a região ganglionar, tecidos moles da boca, não só o dente, não só o tecido duro. E essa é a parte principal, porque um problema de tumor no início, a gente tem um tratamento com um prognóstico excelente. Se esse problema, a pessoa se esse tumor não é diagnosticado no início, ela pode chegar até a perder mandíbula, mexe com toda a parte óssea, porque na cabeça, essa parte nossa aqui é muito ligada ao tecido ósseo com tecido mole, a gente não tem muita quantidade. Então, na cirurgia, às vezes, é feita a eliminação total de mandíbula e causa para o paciente, assim, um problema muito grave depois de convivência, de mastigação, de convivência em sociedade. Então, quando é feito a primeira consulta e nas consultas regulares, os profissionais cirurgiões dentistas, principalmente eu também, eu faço um exame geral no paciente, exame de tecidos moles, tecidos duros, e qualquer problema, qualquer evidência de um problema maior, então a gente vai atrás de exames laboratoriais, exames de imagem. Essa parte, hoje a odontologia ela está muito preocupada também com essa parte de tumores, né, de prevenção de doenças mais graves. Você se refere exatamente ao câncer, não é, doutora Aônio? Feridas que não cicatrizam, enfim, são coisas que podem identificar, pode já ser, né, um início, um estágio de câncer, né? Correto. Aí a gente faz um acompanhamento com o paciente. Se a lesão não desaparece em até 15 dias, então a gente vai procurar fazer o diagnóstico correto para esse paciente, né? Aí o profissional posterior é o oncologista, é o de cabeça e pescoço. De cabeça e pescoço é encaminhado para a área responsável, para resolver o problema. Sim. Pessoal, 3 minutos para 1 da tarde, o tempo já se esgotando por aqui. Vamos às despedidas. Doutora Aônio com a palavra, sua mensagem final e seus canais, doutora Aônio. Eu agradeço a oportunidade de poder ter participado e deixo aqui no Instagram, doutor_Aônio Vieira, no Facebook, a página Doutor Aônio Vieira e o meu site, www.aonio-vieira.com.br, e eu estou aqui na mais paulista das avenidas, Avenida Paulista 326, em frente ao metrô Brigadeiro. Obrigado, doutora Aônio. Doutora Camila, sua despedida, mensagem final e seus canais. Obrigada, Mauro. Agradeço o convite, agradeço a participação, o contato aí com os colegas. Eu estou em todas as redes sociais como doutora Camila Betelli Vascular. Despedida aqui do doutor Tiago, sua mensagem final e seus canais, doutor Tiago. Obrigado a todos, obrigado pelo espaço. Eu fico no Instagram, Thiago Kenji Takahashi _onco, no LinkedIn, Thiago Kenji Takahashi. O serviço nosso que a gente atua é o Santa Paula, na Santa Amaro 2382, telefone 3040 8000. E eu agradeço muito a oportunidade. Obrigado. Doutora Noélia, sua palavra final e seus canais. Obrigada. Agradecer a vocês pelo convite. Foi muito bom e muito interessante. E só tenho Instagram, noelia.t.moron3722, e deixo lá sempre dicas sobre doenças mais frequentes na emergência. Muito obrigado pela presença de vocês todos nessa edição do programa Gente que Fala, sempre às quartas-feiras por aqui. Saúde, bem-estar e o comportamento são os nossos temas, com análise dos doutores, dos nossos especialistas. Estiveram com a gente hoje o doutor Tiago Kenji Takahashi, oncologista, coordenador do Instituto Oncológico do Hospital Santa Paula da DASA, a doutora Noélia Tamara Hurtado Moron, ela é emergencista e é coordenadora médica do pronto atendimento também do Hospital Santa Paula da DASA,
A doutora Camila Baumann Betelli, angiologista e cirurgiã vascular. Ela é da Comissão de Varizes da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular Regional São Paulo. E o doutor Aônio Genículo Vieira, cirurgião dentista, especialista em prótese e implante. Programa Gente que Fala, a realização da ABCOM, na técnica da Altivi, Sérgio Oliveira. Sérgio, obrigado aí pelos trabalhos de hoje. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Na Altivi, a direção-geral é do Alberto Luchetti. Você, espectador, você, internauta, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência. A gente volta a se falar amanhã, ao vivo, a partir do meio-dia, aqui pela Altivi e pelas redes sociais. Uma em ponto. Tchau.